Olá, vamos fazer mais uma bolinha de Natal então. Nessa bolinha eu vou utilizar fio vermelho e fio verde amigurumi. Também vou utilizar o fio encanto na cor amêndoa. Além desses dois fios, nós vamos precisar de uma agulha de crochê 3 milímetros. Também vamos utilizar a fibra siliconada para encher e uma tesoura. Então, nós vamos começar a nossa bolinha fazendo um anel mágico. Em seguida, após fazer o anel mágico, nós vamos prender aí com uma argolinha e fazer uma argolinha para subir. Em seguida, nós vamos colocar aqui dentro desse anel mágico mais 7 meios pontos altos, completando 8 meios pontos altos com aquelas duas correntes do início, ó. Vou fechar o anel mágico e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a primeira carreira. Aqui na segunda carreira, nós vamos trabalhar só com aumentos, ou seja, em cada um dos meios pontos altos da carreira anterior, nós vamos colocar 2 meios pontos altos, tá? Antes tínhamos 8, agora teremos 16 meios pontos altos nessa carreira. Finalizando aqui, nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Isso, então, totalizou aí, ó, primeira carreira, 8 meios pontos altos, segunda carreira, 8 aumentos, ou seja, 16 meios pontos altos, né? 2 em cada ponto de base. Agora, nós vamos cortar esse fiozinho vermelho aqui. Aliás, não o fio que eu estou tecendo, né? O fio do início do anel mágico. Vou cortar ele curtinho aqui e depois passar um pinguinho de cola. Eu só não vou fazer isso no vídeo, porque eu teria que esperar secar. Então, você aí na sua casa, passa a cola e deixa secar, para continuar fazendo a bolinha, tá? Nós vamos começar a utilizar o fio verde nessa terceira carreira e eu vou trabalhar com os dois fios ao mesmo tempo a partir daqui. Vou trabalhar com a técnica do fio conduzido. Como que funciona, ó? Lá eu tinha feito um baixíssimo para segurar a carreira. Agora, eu vou desmanchar esse fio aqui, ó, que eu tinha feito baixíssimo, porque se eu fizer assim, ó, vai ficar um fio vermelho lá. Então, o ideal é que a gente desmanche o que foi feito lá, ou que nem faça, aqui eu tô desmanchando para você entender o processo, né? E já vou puxar aqui aquele baixíssimo com o fio verde, porque aí a carreira de agora não vai ficar com resquícios de fio vermelho. O ideal seria você até desmanchar um a mais do que eu fiz aqui, porque aqui ainda vai ficar uma argolinha vermelha, tá? Mas vai dar certo, ó. Aí, eu vou trabalhar com esses dois fios juntos, conduzidos, tá vendo aqui? E vou fazer aqui um ponto baixo, no meu primeiro ponto. E em seguida, no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos. Isso, você não ouviu errado, agora são pontos baixos, tá? Não são meios pontos altos. Ó, no próximo ponto, aí aqui eu lacei a agulha, olha, tava acostumada com o meio ponto alto, não laça, tá? Já tirei aqui a laçada, então, ó, um ponto baixo e no mesmo buraquinho, um ponto baixo. Então, recapitulando, fiz um ponto baixo e um aumento, né? No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento, 2 pontos baixos. Sempre escondendo os dois fios lá no meio dos pontos, ó. O vermelho e o verde. E aí, nós vamos fechar essa sequência, essa carreira, fazendo essa sequência. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, tá? Lembrando que um aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou finalizar a carreira e volto com vocês. E agora que a gente finalizou essa carreira, né, a terceira, que foi na cor verde, um ponto baixo e um aumento, nós vamos voltar a utilizar o fio vermelho, tá? Eu fiz a união com ponto baixíssimo aqui no final de carreira, mas eu vou desmanchar para te mostrar que assim como o anterior, nós vamos mudar de fio.
você nem precisa fazer essa junção da carreira que eu faço só para demonstrar aqui no vídeo para vocês, né? Então, ó, ao invés de pegar aqui o fio verde dessa forma, ó, quando termina a carreira, você não precisa fazer dessa forma. Você pode só já pegar direto. Chegou aqui no último ponto, você vai pegar direto lá por dentro do outro ponto, do primeiro ponto, o fio vermelho. E aí, você vai tecer com o fio vermelho. E a sequência aqui nessa carreira vai ser um meio ponto alto, que foram as nossas duas primeiras correntes, meio ponto alto no próximo ponto de base, e no próximo ponto, aqui ficou um pouco longe, vou refazer. Então, ó, no próximo ponto, meio ponto alto, então foi duas correntes, meio ponto alto, e no terceiro ponto nós vamos colocar um aumento, ou seja, 2 meios pontos altos. Então, nós voltamos a trabalhar em meio ponto alto nessa carreira, tá? E trabalhando a sequência de 2 meios pontos altos, um em cada ponto de base, e um aumento. Então, 2 e um aumento, tá? 2 e um aumento. Na carreira anterior de pontos baixos verdes, era 1 e um aumento. Agora, é 2 meios pontos altos e um aumento, tá? Até o final. Vou acelerar o vídeo e volto com vocês. E aqui, chegando ao final da carreira, nós vamos fazer, então, um ponto baixíssimo, né? Para unir aí o primeiro ao último ponto. Nós vamos continuar trabalhando com esse mesmo fio vermelho, e aqui é importante falar para você tentar não embaraçar os seus fios, né? Trabalhando fio conduzido, sempre manter eles alinhados e escondidos dentro dos pontos que você tá tecendo, ó. Fazendo o nosso ponto baixo aqui, unindo o último ponto ao primeiro ponto que você tinha feito lá. Eu passo esse fio verde para trás, ó, para escondendo ele por dentro, e em seguida eu vou tecendo por cima dele. Nós vamos continuar a próxima carreira no fio vermelho, fazendo meios pontos altos, só que agora, ao invés de fazer meio ponto alto e um aumento, nós vamos fazer meio ponto alto 3 vezes nos 3 pontos de base e em seguida um aumento, tá? Então, a sequência agora aumentou um pouquinho. Ó, 2 correntes para ser o primeiro meio ponto alto. No próximo ponto de base, laço agulha, meio ponto alto. No próximo ponto de base, laço agulha, meio ponto alto. Escapou aqui. Ó, esse foi o terceiro, né? Meio ponto alto. E agora, no próximo, que é o quarto ponto, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 meios pontos altos nesse mesmo espaço. Essa é a sequência que nós vamos trabalhar por toda a carreira. 3 meios pontos altos e um aumento. Errei aqui de novo. Mas pela narração dá para saber, né? Que foram 3 meios pontos altos e um aumento. Agora sim, tudo feito direitinho. E nós podemos seguir até o final da carreira, tá? Recapitulando a sequência, 3 meios pontos altos, um em cada ponto de base, e no quarto ponto, um aumento, ou seja, 2 meios pontos altos dentro do mesmo ponto. Chegando ao final, eu recapitulo aqui com vocês e passo para a próxima carreira. E aqui, chegando então ao final da nossa
Segunda carreira em meios pontos altos, fazendo ainda alguns aumentos. Nós vamos deixar o fio vermelho conduzido e vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos na cor verde. Nessa carreira, nós não vamos fazer aumentos, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Porque agora nós vamos começar a crescer a nossa bolinha. Nós já fizemos uma base e agora nós vamos crescer essa bolinha, já encurvando ela para cima, né? Por isso não temos aumentos. Os aumentos eram para crescer essa base de forma redonda. Agora não precisamos mais de aumentos. Então, uma carreira toda em pontos baixos na cor verde sem aumentos, tá? Já volto com vocês. E aqui agora, finalizei a carreira verde e vou voltar para o fio vermelho. Nós vamos trabalhar em pontos baixos na cor vermelha também, tá? Então, ponto sobre ponto na cor vermelha por 2 carreiras. Então, vai fazer 2 carreiras em pontos baixos, tá? Que até agora nós só tínhamos trabalhado em meios pontos altos na cor vermelha. Então, essa carreira não tem aumentos, é ponto baixo sobre ponto baixo por 2 carreiras na cor vermelha. Vou fazer e retorno com vocês. Isso, finalizando então as 2 carreiras no tom vermelho, nós já introduzimos o tom amêndoa no fio encanto, sempre conduzindo aí o nosso fio vermelho e o nosso fio verde por dentro dos pontos. E eu vou começar aqui fazendo 2 correntinhas no fio encanto para subir e vou trabalhar meio ponto alto sobre cada ponto da base, então meio ponto alto em cada ponto da base, tá? Nesse tom do encanto, eu não vou fazer pontos baixos porque eu quero um destaque maior nesse brilho, tá? Então, por isso que eu vou trabalhar aqui meios pontos altos. Um detalhe sobre o fio encanto é que ele é muito escorregadio. Então, eu não gosto de tirar o rótulo em volta do novelo, senão ele se perde todo, se embaraça todo, tá? Então, uma dica é, deixa o rótulo em volta dele e vai puxando com muito cuidado para você não embaraçar o seu fio, tá? Então, vou trabalhar aqui a minha carreira de meios pontos altos no fio encanto, sempre conduzindo o fio verde e vermelho por dentro desses pontos, tá? E já retorno com vocês.
Aqui já arrematei o nosso fio na cor amêndoa e já tô aqui iniciando a carreira com fio vermelho, tá? Então, ficou um pedacinho de fio amêndoa que eu vou esconder junto com o fio conduzido verde. E vou fazer uma carreira inteira em pontos baixos na cor vermelha, melhor dizendo, 2 carreiras. Nós chegamos no meio da nossa bola. O meio dela é marcado pela carreira no fio brilhoso em canto, né? Que nós acabamos de fazer. E agora eu vou repetir o mesmo processo que a gente fez até aqui, só que ao contrário, né? Eu tinha feito 2 carreiras em pontos baixos sem aumentos na cor vermelha antes da linha com brilho. E agora eu vou voltando ali para fechar a segunda metade da bola, fazendo as mesmas 2 carreiras em pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumentos, na cor vermelha. Depois que eu finalizar essas 2 carreiras, eu volto com vocês para a gente trocar de fio e fazer a nossa carreira na cor verde também. Finalizei aqui, então, 2 carreiras em pontos baixos sem aumentos na cor vermelha e já troquei de fio e vou fazer uma carreira em pontos baixos sem aumentos na cor verde. Fazendo aí a segunda metade da nossa bola. Chegando ao final dessa carreira verde, eu venho mostrar para vocês como que a gente vai seguir em frente, tá? Chegando aqui, então, nós vamos trabalhar com fio vermelho, né? Depois de terminar a carreira verde, nós vamos subir 2 correntinhas. No próximo ponto de base, nós vamos laçar a agulha e fazer meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto também. Totalizou 3 meios pontos altos. E nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer diminuição. Então, eu pego o ponto e não fecho, pego no outro e não fecho, pego a linha e fecho tudo de uma vez, sendo 2 meios pontos altos num ponto só. Então, no próximo, meio ponto alto, depois meio ponto alto, depois meio ponto alto, deu 3, aí vou fazer diminuição nos próximos 2. Laço a agulha, vou no ponto de base, puxo, não fecho, puxo no próximo, não fecho e fecho tudo de uma vez, ó. Isso é uma diminuição. Vamos fazer então essa sequência de 3 meios pontos altos, um sobre cada ponto de base e uma diminuição por toda a volta. Lá no início, a gente fez 3 meios pontos altos e um aumento. Agora, são 3 meios pontos altos e uma diminuição, que a gente já tá indo para a parte final da nossa bola. Então, volto com vocês já já. Aqui, então, para subir a próxima carreira, eu fiz 2 correntes, vou fazer meio ponto alto no próximo ponto e uma diminuição nos 2 próximos pontos, ó. Então, antes, a sequência anterior era 3 meios pontos altos, uma diminuição, e agora é 2 meios pontos altos e uma diminuição. Que, afinal de contas, estamos reduzindo quantidade de pontos para diminuir aqui a nossa bola, né? Então, vou fazer essa sequência de 2 meios pontos altos, um em cada ponto de base e uma diminuição, e retorno com vocês.
Finalizadas nossas carreiras na cor vermelha com diminuições, vamos fazer uma carreira aqui agora no tom verde. E essa carreira no tom verde vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Então, ó, sim, na carreira verde sempre trabalhamos em pontos baixos, tá vendo, ó? Então, vamos lá. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Lembrando que a diminuição vai ser 2 pontos baixos fechando num só. Então, ó, fiz um ponto baixo, agora eu pego no primeiro, pego no segundo e fecho os dois de uma vez. Aí, no próximo, um ponto baixo normal. Peguei e fechei. Nos próximos dois, puxa a linha e fecha os dois de uma vez. Assim, tá? Por toda a carreira. Então, um ponto baixo, uma diminuição até chegar ao final. Terminada a nossa carreira em verde, nós vamos encher a bola, que eu já enchi a minha, com fibra siliconada, para fazer as carreiras finais, tá? Aqui também já vai ser a hora de a gente arrematar esse fio verde. Então, eu tinha feito baixíssimo aqui para prender, para eu poder encher a minha bolinha. Vou já mudar de fio pro fio vermelho. E já vou cortar esse fiozinho verde aqui, que a gente não vai precisar mais. Vou conduzindo ele junto com o vermelho. Aqui, então, finalizada a nossa carreira na cor verde, nós vamos passar para o fio vermelho. Sempre tomando cuidado para esse enchimento não se misturar com os nossos fios, tá? Por isso que eu tô pressionando aqui. Então, com o fio vermelho, nós vamos fazer apenas diminuições. Eu vou no primeiro ponto de base, puxo a nossa linha aqui para fazer o baixíssimo. Em seguida, vou fazer uma corrente. Essa primeira corrente vai ser como se fosse a metade do meio ponto alto. Laço a agulha, pego aqui e fecho os dois. Coloquei uma correntinha em cima, porque esse primeiro ponto não é igual aos outros, né? Agora, laço a agulha, no primeiro ponto, puxo a linha, no segundo ponto, puxo a linha, e agora sim eu fecho os dois de uma vez, ó. Esse finalzinho é mais desafiador, porque você tem que manejar a fibra siliconada para não se misturar com o fio, tem que esconder o fiozinho do arremate na cor verde, e fazer uma carreira toda em diminuições é apertadinho. Então, resumindo, vocês vão fazer apenas diminuições nessa carreira e são diminuições com meio ponto alto, tá? Eu perdi o final do vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou congelar a imagem e mostrar como eu finalizei. Eu peço desculpas, eu perdi o final do vídeo, apertei, achei que estava gravando e não estava. Mas a finalização da última carreira, né, aquela que eu terminei de explicar, eram apenas diminuições em meios pontos altos, ou seja, seriam 16 meios pontos altos fechados em um só, 8 diminuições. Na última carreira, nós fizemos 8 meios pontos altos, e ao final, né, ali eu trabalhei com o anel mágico invertido, fazendo a costura e desses 8 meios pontos altos, né? E fechando o anel mágico invertido. Deixei um fio maior na cor vermelha e fui puxando as correntinhas. Eu coloquei 35 correntinhas para fazer essa parte aí da argolinha de pendurar a nossa bola. Arrematei o fio vermelho e vou mostrar o lacinho para vocês agora. Então, ó, ficou dessa forma. Eu fiz um lacinho aqui na cor amêndoa, dei 2 nozinhos bem apertados e vou passar um pinguinho de cola aqui para firmar esse lacinho, porque o fio encanto, ele é muito escorregadio, então se você só amarrar, vai soltar. Então, tô colocando aqui, a cola que eu utilizo é a Pega 1000, cola universal para artesanato.
e vou prender aqui esse lacinho. Outra coisa que eu fiz também na pontinha desse lacinho foi passar na vela as duas extremidades do lacinho para não desfiar esse fio, tá? Em seguida, moldo aqui a minha bolinha para ela ficar bem redondinha, né? E tá pronta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida aí, deixa a sua dúvida nos comentários. E é um prazer ter vocês aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.